Deixa eu dizer aqui uma imagem que me chegou. Põe a imagem para mim. Um comerciante estava divorciado há pouco tempo, saiu tarde do trabalho, no meio do caminho um homem sapecou ele. Põe no Cidade. Os parentes pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Eles foram até o local do crime e viram o corpo do comerciante caído no chão. Jefferson Barreto, de 36 anos, foi morto com um tiro dentro do carro dele. O crime foi por volta das 10h30 da noite na rua Solidônio Leite, Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, Jefferson foi morto por um homem ainda não identificado. O motivo do crime ainda continua um mistério. A porta do motorista estava amassada. A polícia ainda não sabe se as marcas foram provocadas por um acidente de trânsito e se isso tem alguma relação com o crime. Jefferson se divorciou recentemente. Segundo os parentes, a rua Solidônio Leite não traz boas lembranças para a família. Há alguns anos, o tio de Jefferson morreu no mesmo local, atropelado por um ônibus. Nenhum parente quis gravar a entrevista. E nós? 3 pessoas. Quando a cabeleireira Nilda está trabalhando, Ledilson vira o cliente mais fiel do salão. Aos poucos, ela começa a ceder às investidas. 4 meses depois, já são marido e mulher. Agora, ela que está ali na cama do hospital, descobre que o homem que ela pensava ser um príncipe é, na verdade, um criminoso. Põe no Cidade. Ledilson Gomes Cardoso, o bandido acusado de dupla tentativa de homicídio e que ainda tenta justificar o terror. Eu queria conversar com ela. E aí? Já foi pra cima agredindo. Quem? O pai dela. Com o quê? Tava com um pedaço de pau. Não é o que a polícia acredita, diante de tantas evidências. Entre elas, as mensagens de celular com ameaças. Não só para Nilda, mas a toda a família. Mensagens como estas. Ameaças que chegaram em forma de texto nos telefones da ex-cunhada e até do pai de Nilda. Ninguém morreu, é verdade, mas por coragem de seu José. O pai de Nilda tem 64 anos e muita coragem. Ainda estava escuro, segundo o aposentado, quando o ex-genro pulou o muro e esperou para agir. Se aproximava das 8 da manhã, quando o seu José abriu a porta e foi surpreendido pelo criminoso. Ledilson estava do lado de fora e bem aqui já obrigou seu José a entrar na casa. Queria a Nilda de qualquer forma. Neste corredor, chegou a esfaquear o ex-sogro mais de 3 vezes. E aqui no quarto, o idoso tentava se defender. Foi quando ele se aproximou deste canto, onde havia um facão. Pegou a arma e também começou a se defender. Aqui na cama estava a mulher dele, que também é de idade. Desesperada, começou a gritar em busca de ajuda. E não pensou 2 vezes. Saiu fazendo o mesmo caminho, enquanto o marido brigava com o ex-genro dentro do quarto. Ela foi na direção daquele quarto, onde Nilda estava com 2 crianças. Um filho de 3 anos e outro menino de apenas 8 anos de idade. Ela chegou a pegar uma faca para se defender. Uma das crianças agarrou a mão da avó e os 2 saíram da casa. Mas o menino de apenas 3 anos ficou aqui. Em estado de choque, chorava muito, ainda deitado na cama. Enquanto isso, o ex-namorado, ex-marido de Nilda, Ledilson, veio nessa direção. Foi quando ela foi duramente atacada já neste canto. Chegou a ser derrubada no chão enquanto levava golpes de faca. A criança presenciou tudo. Quando eu vim de lá, ela ainda estava andando, indo na direção de fora. E dizendo para o filho, filho, eu te amo, filho, filhinho, eu te amo. Aí em seguida ela, pum, caiu no chão. Seu José lutou muito com Ledilson dentro do próprio quarto. Quando o criminoso correu para pegar a ex-mulher, ele aproveitou para pedir socorro pelo telefone. Quando o seu José, enfim, conseguiu discar 190, a ligação caiu bem aqui nesta base. Os PMs imediatamente enviaram policiais ao local e levaram só 15 minutos para chegar até lá. Mas no instante em que a abordagem aconteceu,
em que esses policiais viram os feridos, o acusado já não estava mais lá. Nilda sobreviveu por um milagre. Em cima de uma maca, ela quis falar. Ele começou a me bater como escrava, né? Presa no quartinho, não deixava eu sair pra nada. E sempre mantendo relação forçada, com agressão, estupro. E ameaçando a minha família, dizendo que se eu não ficasse com ele mataria meus sobrinhos, que ele começaria com as pessoas que eu mais amava. Nilda não corre o risco de morrer. Ela já saiu da unidade de terapia intensiva deste hospital, que fica na cidade de Guarulhos. Mas os médicos disseram que a probabilidade dela perder o movimento de um dos braços, que foi atingido pela faca, é grande. Acredite, o ex-marido dela, antes de ser preso, chegou a ligar neste mesmo hospital e aterrorizou os funcionários que estavam do outro lado da linha. Ele ligou se referindo como o nome de Alexandre, né? Alexandre. E ele queria informação sobre ela, para saber se ela estava viva ou estava morta. Ligando no hospital? Ligando no hospital. Aí o hospital não quis passar informação. Então ele ameaçou o hospital, que iria invadir o hospital, né? Ia dizer que ia fazer mal até com o pessoal do hospital e ia entrar e matar a Nilda. Dentro de casa estavam Nilda, o pai, um filho de 3 anos e um sobrinho de 8. Além da madrasta que pulou da cama com a gritaria e tentou proteger as crianças. Passa na cabeça da gente todo momento, o susto, as ameaças, tudo que ele fez. O momento, ver meu marido esfaqueado, ela derrubada no chão, foi muito terrível. Para salvar o neto mais velho e a si mesma, foi por aqui que a mulher de seu José correu. Ela estava desesperada. Então subiu as escadas rapidamente, enquanto a gritaria vinha de dentro da casa. Ela entrou com um garotinho de 8 anos nesse espaço de uma casa vizinha que está no mesmo terreno. Fechou essa porta, trancou o cadeado e ficou abaixada aqui, ao lado da máquina de lavar, até que tudo parasse. Nilda é cabeleireira. Conheceu Ledilson no trabalho, no dia em que ele apareceu como cliente, para cortar o cabelo. O homem aparentemente gentil só mostrou quem era meses depois, quando os dois transformaram o namoro em casamento. E ela foi morar com ele. Ele batia nela, ele botou o revólver na cabeça dela e perguntou se ele quer morrer ali. Mas ela disse, não, aqui perto do meu filho não. E ela nunca foi na polícia? Não, ela tinha medo, se vai na polícia é pior. Ela não falava nem pra gente que tinha medo, disse que ia matar nós, tudo. Mas até isso ocorrer, 2 anos se passaram. 24 meses de tortura e agressões dentro de casa e em segredo. O filhinho dela só chora. Está traumatizado depois de ver cada cena que não sai da cabeça. A madrasta segue medicada e o nervosismo ainda a perturba. Ledilson desestabilizou toda a família. Foi preso 5 dias depois de cometer o crime. Os parentes temem que ele consiga sair, consiga voltar e terminar o que começou. O medo meu é que ele saia, porque se ele sair, ele vai terrorizar de novo. É só soltar, ele vai vir direto para cá. Depois de tudo isso, a irmã de Nilda ainda recebeu outras mensagens no celular. Para a família, uma farsa. Resta saber se mesmo diante de tudo isso, Ledilson vai continuar na cadeia. Pois não há a menor dúvida que a família tem toda a razão de ter medo. Porque acreditar que a justiça brasileira deixa alguém na cadeia, é mais fácil eu ser preso por alguma razão e deixar-me na cadeia do que deixar os criminosos que matam, que assaltam. Quer ver a imagem? Mostra a imagem para mim, por favor. Olha aí, tá vendo esses aí? Esses caras, em pouco mais de uma semana, assaltaram 3 vezes o mesmo lugar. As câmeras de segurança registraram todos os roubos. A polícia recebeu todas as imagens e pergunta se tem alguém preso. Põe no Cidade.
As imagens são nítidas, não deixam dúvida sobre a identidade dos ladrões. Os 3 estão de boné. O trio chega a pé no supermercado, demonstrando tranquilidade. O comportamento muda depois que um deles mostra a arma e anuncia o assalto. Repare que o jovem negro, com o cabelo pintado de amarelo, fica na porta dando ordens e ameaçando as vítimas. Enquanto isso, o comparsa com uma tatuagem no pescoço e o outro, mais baixo, recolhem dinheiro e maços de cigarro no balcão do caixa. A câmera mais aberta revela que o supermercado está cheio, mas nem o movimento intenso na loja inibe os assaltantes. Todo o produto do roubo é colocado em sacolas de plástico. Os bandidos pegam até as moedas e fogem. Uma semana antes, os ladrões chegam de moto. Um deles, o da tatuagem no pescoço, dessa vez está com um capacete sobre a cabeça. O outro, que carrega a arma, veste a mesma camiseta usada no outro roubo. Só o cabelo está diferente. Eles fazem ameaças, exigem dinheiro, também recolhem maços de cigarro e vão embora com pressa. O assalto que havia ocorrido dias antes e que teria desencadeado os crimes em série é o mais rápido. O ladrão está de capacete, mas o porte físico não é só semelhança. A vítima rendida não tem dúvida que é um dos criminosos das outras ações. Ele também limpa a máquina registradora e pega cigarros. Na fuga, corre em direção a uma motocicleta que o aguarda com um comparsa e deixa o local. Os rostos já são conhecidos, só falta o comerciante chamar os ladrões pelo nome. Não é para menos, foram 3 assaltos no intervalo de 10 dias e o modo de agir sempre igual. Todos os crimes foram praticados pelo mesmo bando. Desde que os assaltos começaram, a rotina no supermercado mudou. Os funcionários ficam trabalhando já com medo, os clientes ficam preocupados que tem que frequentar por necessidade e ficam com medo de chegar aqui e às vezes enfrentar uma situação dessa. A sensação é de impunidade. Parece que nada assusta os criminosos. Ousados, eles colocam o terror, sem medo da justiça. Eles estão aproveitando disso, de não ter a segurança pública devida no local e não ter lei também, né? O Brasil é o país sem lei. Então eles sabem que eles estão impunes, então eles fazem o que eles querem e não vão ser penalizados por isso. Daqui uns dias vão pedir para assinar a carteira. Policiais que trabalham no bairro Universitário, na região da Pampulha, até já teriam recebido pistas da comunidade onde os ladrões moram. O local é próximo ao comércio, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia não prende, quando prende a justiça solta. Quer dizer, isso aqui é uma piada que esse moço. Ele foi sequestrado. Sequestro tipo relâmpago. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, os caras levaram ele e queriam sacar dinheiro com cartão. Por alguma razão, não conseguiram sacar, né? Aí o que os bandidos decidiram? Matá-lo. Pum, mataram. 3 deles. A polícia prendeu. 2 dos bandidos foram encontrados no porta-malas de um carro, os 2 mortos. Exatamente isso. 2 que sequestraram e mataram o homem, encontraram no porta-malas de um carro, mortos. Põe no Cidade. O corpo do aposentado João Bosco Neves de Oliveira, de 83 anos, foi encontrado no Parque da Cidade, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no meio da mata. A Guarda Municipal e a Coordenadoria Ambiental receberam a informação da Delegacia de Homicídios e vieram até o local. A perícia também já foi feita. A família não quis gravar entrevista. A estrada é de pouco movimento. O corpo foi jogado aqui nessa ribanceira, o que dificultou ainda mais a localização. De acordo com a polícia, ele está em avançado estágio de decomposição. Por isso, só depois do laudo do IML vai ser possível saber a causa da morte. Seu João Bosco saiu de casa para comprar leite neste supermercado. O circuito interno do estabelecimento mostra o senhor saindo da loja. Minutos depois, o carro em que estava foi fechado pelo dos criminosos. Um dos bandidos tomou a direção do veículo da vítima.
2 homens aparecem nas imagens feitas por câmeras de um outro supermercado. Um está de boné e de camisa de time de futebol e o segundo usa uma regata branca. Eles vão em direção a um caixa eletrônico. Segundo as investigações, os suspeitos estariam tentando fazer uma retirada de dinheiro da conta do aposentado, mas como o cartão estava bloqueado, eles não teriam conseguido. De acordo com a polícia, logo depois do homicídio, os bandidos abandonaram o carro do idoso. Marcelo Henrique Gilvaz Arantes Júnior foi preso na semana passada. Ele aparece nas imagens das câmeras de monitoramento em uma motocicleta e dá carona para Marco Aurélio Neves de Lima, depois que o criminoso deixa o carro do aposentado na rua. A polícia chegou a fazer uma operação na comunidade Viradouro para capturar o suspeito, que também teria ligação com o tráfico de drogas, mas ele não foi encontrado. Horas depois, o corpo de Marco Aurélio, conhecido como Ciclone, foi localizado no porta-malas desse carro. O veículo estava abandonado na estrada entre Piratininga e Itaipu, em Niterói. No porta-malas do veículo, a polícia também encontrou o corpo de Michael da Silva Mendes. Segundo o delegado, a ideia de praticar o crime teria partido dele e de Ciclone. A DH já identificou também o 4º integrante do bando. Em depoimento, ele confessou o crime e contou que o aposentado foi deixado já sem vida no local. Eles resolveram matar o idoso porque não conseguiram sacar o dinheiro com o cartão da vítima. O carro usado no crime está passando por perícia e a prisão de mais esse suspeito já foi pedida à justiça. Você vai vendo aí, a polícia vai fazer a maior operação da história envolvendo torcidas organizadas. 26 presos, entre eles Helder, aquele que participou aí de uma briga agora entre Corinthians, dos corintianos e palmeirenses, e que, olha aí, esse aí, ó, e que morreu uma pessoa que não tinha nada e ele também já estava envolvido na morte daquele menino Kevin Espada na Bolívia, quando soltaram o rojão em 2013. Ele foi acusado de atirar o rojão e também está de novo agora, mais uma vez, preso. Põe no Cidade. As sedes das principais organizadas de Corinthians e Palmeiras amanheceram com polícia na porta. Na Mancha Verde, a principal torcida palmeirense, investigadores estavam à procura de torcedores envolvidos em conflitos. Os policiais também foram às sedes da Pavilhão 9 e da Gaviões da Fiel, torcidas organizadas do Corinthians. Na maior operação da Polícia de São Paulo envolvendo as organizadas, foram cumpridos 37 mandados de prisão, sendo 27 de prisão temporária de 5 dias e 10 de prisão preventiva, que não tem prazo para vencer. De busca e apreensão foram 31 mandados. Os policiais recolheram materiais, uniformes e até a contabilidade das torcidas. Servidores da Secretaria da Fazenda vão analisar a movimentação financeira e a origem dos recursos. Por isso, durante toda a manhã, essa cena se repetiu. Os presos trazidos para a sede do DHPP entraram apressados e quase sempre uniformizados. Para a polícia, todos os presos trazidos aqui para o DHPP têm algum envolvimento com os conflitos do último dia 3 de abril entre corintianos e palmeirenses. Agora, eles têm que prestar depoimento aos delegados para dizer qual foi a participação de cada um deles nessa verdadeira guerra entre torcidas organizadas. Foi no domingo, dia do clássico entre os dois rivais, no estádio do Pacaembu. Os confrontos aconteceram em pelo menos 4 locais diferentes. Na estação Brás do metrô, as armas eram rojões. Passageiros, alguns deles com crianças, ficam no meio do tumulto. As imagens divulgadas pelo metrô mostram que o corintiano segura a porta do trem e solta o rojão. Seguranças não conseguem impedir a confusão. Na rodovia Presidente Dutra, ao menos 25 pessoas foram levadas para a delegacia. Os torcedores rivais brigaram a caminho do estádio. 2 palmeirenses e 1 corintiano foram parar no hospital. Os policiais apreenderam barras de ferro, facas, porretes e fogos de artifício. Um senhor de 60 anos que não fazia parte de nenhuma torcida morreu quando passou por outro local de conflito.
na Zona Leste. No dia seguinte aos confrontos, o governo do estado anunciou que todos os clássicos dos times paulistas serão realizados com torcida única. A operação de hoje, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é mais um passo para acabar com a ação de criminosos disfarçados de torcedores. Entre os presos, o torcedor do Corinthians Hélder Alves Martins, que já é conhecido da polícia. Ele confessou ter acionado o sinalizador que matou o torcedor boliviano em jogo da Copa Libertadores em 2013. Na época, Hélder tinha 17 anos e não ficou preso. Agora, depois do clássico de domingo, ele se envolveu num conflito na região da Avenida Doutor Arnaldo. 3 palmeirenses ficaram feridos. O repórter só esqueceu de comentar uma coisa, que na morte daquele senhor que a polícia prendeu um monte de gente, todos foram soltos. Todos foram soltos. Então não adianta prender apenas para fazer, né, presença, para a gente fazer imagem. Porque naquela ocasião todos acabaram na rua. Fizeram um termo lá, chama termo circunstanciado, e adeus, volta para a rua. E eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento. Diga lá, capitão. Marcelo, estou aqui ao lado do Dr. Nico, que também está à frente das investigações sobre a Operação Cartão Vermelho. Doutor, o que deve ser feito a partir de agora? Olha, hoje foi um marco para a história da Polícia Civil, o Ministério Público, a Justiça, é tirar esses vagabundos que estão aí no meio da torcida organizada, né? Então estamos tentando limpar, pedimos ajuda a eles para poder extirpar essas pessoas aí. E agora vamos começar a cruzar dados que a gente tem, informações, ver o financeiro dele, junto à Receita Federal nos ajudou na operação, cruzar quem é quem, ver de onde trabalha, quem faz esse povo, né? Hoje conseguimos a lista de todos os torcedores, vamos cruzar muitos dados que a gente tem para tentar afastar esses vândalos do futebol. Doutora, a sede da Gaviões, também Pavilhão 9, elas foram fechadas, né, interditadas. Por qual motivo? Eles não têm hora de funcionamento, eles não têm licença para trabalhar, tinha focos de dengue, tinha foco de tudo. Quem foi um fechamento administrativo pela prefeitura, né? Mas a polícia avisou, o bombeiro, tinha lugar lá que é super difícil acesso, que podia acontecer um acidente a qualquer momento. Enfim, foi um fechamento administrativo que vai ajudar também a que esses maus torcedores não frequentem por lá. Doutora, as outras sedes de torcidas organizadas, elas têm um alvará de funcionamento. Aqui nós tivemos hoje na Mancha, eles têm. Mas também estamos de olho em todo mundo que não tem e vamos começar a trabalhar firme. O que a gente está pedindo? Que as pessoas do bem nos ajudem a tirar essas pessoas que são do mal do meio esportivo. Doutor, 26 pessoas presas. Quantas que o senhor acredita que possam continuar presas? Algumas talvez serão liberadas? Não, estão com prisão temporária decretada, prisão preventiva decretada, enfim. Essa temporária pode virar uma preventiva, conforme forem as investigações, e é muito serviço. E aqui nós estamos para trabalhar, tá certo? Estamos para trabalhar e vamos continuar trabalhando, incomodando esse pessoal do futebol aí que quer fazer essas atrapalhadas todas. E o que acontece? Unimos 2 departamentos, o DHPP com o meu, do DECAD, enfim, fizemos uma grande força-tarefa para tentar ajudar, porque todo dia de grande clássico, jogos aí, eles começam batendo nas pessoas que estão indo com a camisa do outro time, começam a quebrar no metrô, vamos parar com isso, que não tem mais condição, hoje a sociedade não admite, a própria sociedade, a pessoa do bem está a nosso favor. Doutor, mais pessoas podem ser presas nos próximos dias? Pode, estamos trabalhando, estamos cruzando, identificando as imagens na TV, daquele pessoal que vai lá no metrô quebrar, e vamos pedir a preventiva deles também. Quanto mais a gente identificar, hoje já veio muito aí que eles são boca aberta, já veio dizer, aquele outro que chutou o metrô também é fulano e tal, não foi preso, já começou também a dizer quem é, e nós vamos trabalhar em cima das identificações de todos e pedir a prisão, que aí eles sossegam um pouquinho na cadeia. Okay. Obrigada, doutor Nico. Marcelo? Obrigado. Agora sim, hein? Obrigado, capitão. Obrigado, Nico. Agora com a entrada do delegado Nico Gonçalves, que é um homem de rua, né? Aí sim, isso pode dar certo. E a primeira coisa que devia fazer a justiça, se é que quer ajudar, é acabar com todas as torcidas organizadas. É simples,
é o juiz dar uma canetada, quando recorrer, o Tribunal de Justiça confirmar e acabar. Não tem mais sede, caça todas as licenças daqueles que não têm licença, ponto final. E a Justiça ajudar, deixando na cadeia. Acabando, fazendo assim, acaba com a confusão. E com isso, porque também esse negócio de, vai ter clássico com torcida única, também não resolve, porque não resolveu em lugar nenhum. E mais, por exemplo, a maioria dos torcedores é gente de bem, que quer ver o seu clube. Tem o direito de assistir, seja ele qual for, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ituano, qualquer um. Até o meu time de pelada, se quiser ver. O cara torce, ele quer ver o time dele agora. Não pode, né? Por meia dúzia, né? Eu não vou repetir a palavra que o Nico disse, né? Mas por meia dúzia de delinquentes, não pode pagar o torcedor de bem. E a única solução é caçar todas as licenças de torcida organizada, caçar, acabar com torcida organizada, acabar com torcida organizada desfilando em escola de samba, porque ou é torcida organizada de futebol ou é de escola de samba. Acaba com isso, esses caras param de ganhar dinheiro, né? Porque é tudo dinheiro, às custas do futebol, e as pessoas com as suas famílias, pessoas de bem, podem voltar aos estádios. Quando o governo diz não só vai ter jogo com torcida de um clube, é o atestado de óbito do governo. Porque um governo que não consegue se impor, dizer, não, vai ter jogo de duas torcidas e nós vamos garantir a segurança de todo mundo. Se não tem essa capacidade, é assinar o atestado de óbito do governo de São Paulo, que foi uma das medidas que eu vi mais desastrosas em relação a isso. Por quê? Porque deu moral e disse para os caras que são bandidos, pô, a gente não consegue controlar vocês, vamos deixar vocês de fora. Não, tem que deixar de dentro, dentro da cadeia, como disse o Nico. Ponto. É só isso.